Boa noite mais uma vez, igreja. Muito bom ver todos vocês. Terceiro dia da nossa semana de oração. E para aqueles que talvez não me conheçam, para você que está vendo o vídeo na internet, prazer, meu nome é Alan. Eu sou líder jovem aqui na nossa igreja adventista. Nosso tema é a renovação da nossa mente e esse chamado a nós acertarmos mais uma vez esse convite de Jesus na minha e na vida de vocês. E para poder começar, como sempre, a gente precisa pedir o Espírito Santo aqui, porque esse livro vai ser aberto. Oremos. Jesus, obrigado, Senhor, pelo terceiro dia dessa semana de oração. Senhor, novamente, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Novamente, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente para que o Senhor possa penetrar mais nas nossas mentes e nos nossos corações. E também eu quero pedir porque essa palavra será aberta e mais uma mensagem dos céus será aqui falada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então começamos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 35 a 37. Mateus capítulo 22, dos versículos 35 a 37. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Amar às vezes é simples e amar às vezes é complicado. É fácil amar quem gosta da gente, né, Hugo? É fácil, eu e você, a gente sempre está se cumprimentando, você já veio em minha casa, é fácil te amar, Hugo. É fácil. E quando a gente diz que a gente ama uma pessoa, a gente espera que as nossas ações, elas reflitam esse amor. Eu sou casado há um pouco mais de 6 meses, e é esperado, pelo que todo mundo diz, ainda por cima, que eu ainda estou na lua de mel, né? Então, de que é só naquele somebody love, aqueles momentos perfeitos, sem discussões. E precisa ser assim mesmo. Obviamente que, né, você tem ali aquela montanha-russa, mas a gente precisa permanecer no amor. E uma das coisas que caracteriza o amor são as ações. As ações, elas são a forma mais concreta que a gente tem para poder medir o quanto você ama aquela pessoa. E pensando em amor, mas pensando especificamente em ações, eu lembrei de uma história, de uma notícia. Johnny, mostra aí para a gente, por favor. De uma escola na Bahia, uma escola pública, que deu ali para essas criancinhas essas mochilas. E vocês podem perceber que a mochila ali está um pouco diferente, porque elas ocupam ali 90% do tamanho das criancinhas. Tem criança que era tão pequena que ela cabia dentro da mochila fechada. A impressão que está sentada. E o ponto que eu estou querendo destacar aqui é: quem foi o infeliz que quando estava no processo de compra, verificou ali os tamanhos, a pessoa ali ela não teve o cuidado para poder fazer um trabalho certo e dar ali as mochilas para essas crianças, porque são crianças de uma escola pública. Eu fui aluno de escola pública. E o normal, o comum é, se você tem condição, você não vai ficar numa escola pública. Ou seja, a pessoa que selecionou essas mochilas, ela fez o trabalho dela. Ela selecionou, as mochilas foram compradas e as crianças elas receberam, mas elas receberam uma mochila um pouco errada. Ou seja, o trabalho ele foi feito de forma incompleta. Ou seja, a ação ela foi realizada, mas só que ela foi realizada de uma forma imparcial ou de uma forma meia boca.
E pegando essa ideia aqui, a gente pode colocar isso para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente está fazendo as coisas com Deus, mas não está do jeito que deveria. Eu acabo, ali como o cara fez, eu acabo comprando a mochila, mas só que eu não acabei sendo atento. Eu não acabei dando do meu tempo, eu não acabei prestando atenção. Eu faço o meu trabalho de qualquer jeito. Eu faço o meu trabalho. Mas só que eu não faço o meu trabalho de todo o coração. E nessa noite eu gostaria de destacar 3 pontos, para que a gente pudesse, na verdade são 4 pontos, para que a gente pudesse identificar, fazer uma autorreflexão, se Deus está no centro do meu e do seu coração. E o primeiro deles a gente encontra em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105, versículo bem famoso. Salmos 119, versículo 105. E ali diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Acho que a gente já cansou de ouvir. Esse é um dos versos que a gente ouve bastante, E o ponto aqui que eu quero ressaltar é a comunhão que a gente tem com Deus. É o básico. É a leitura da Bíblia e é a oração. E se você esteve com a gente, você já aceitou Jesus dia após dia na sua vida, e se você esteve ontem conosco, você ali viu um processo para que a gente possa se desintoxicar e melhorar a nossa relação com Deus. E como verificar se, por exemplo, esse meu momento de comunhão com Deus, ele está sendo feito da forma correta, se eu estou depositando o meu coração nesse momento? Primeira característica é a falta de consistência. Eu oro hoje, não oro amanhã, leio daqui uma semana, leio meia boca, estou ouvindo ali uma música e estou fazendo oração, ou eu estou ouvindo uma música porque eu preciso me concentrar para poder ler a Bíblia. E uma outra característica é que é aquele sentimento de obrigação. Ou seja, quando é que vai acabar o momento da oração? Senhor, eu estou aqui um pouco cansado de conversar contigo. E sobre esse sentimento de obrigação, a gente precisa entender uma coisa, que às vezes isso acontece. A gente é falho. É Deus sempre que vai atrás da gente. É Deus sempre que tem paciência. Mas o que não pode é isso ser algo constante. Sentir algumas vezes, nós não somos alimentados pelo que nós sentimos. A adoração, ela precisa ser racional. Mas só que se você está sentindo isso dia após dia, algo está errado. E algo precisa ser corrigido. A segunda característica que diz que a sua adoração, que o meu coração não está no lugar certo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então aqui é preto no branco. Você é uma pessoa que briga muito? Eu não sou uma pessoa que eu dirijo e sempre que eu pego carona com alguém eu fico surpreso, principalmente com crente. Quando vai lá, fecha alguém, coisa e tal, e você vê a pessoa falando palavrão, xingando, eu falo, eita. Mas assim, todo mundo erra, mas tem gente que acaba fazendo isso de uma forma constante. Aí existe aquela diferença entre
ser um pecador e ser um pecadeiro, como eu já ouvi o Leandro Quadros falar. A gente, como ser humano pecador, a gente vai acabar caindo, mas você sempre optar pelo pecado é o problema. Como é que a gente, de repente, aí está tratando a nossa esposa, ou como você, esposa, está tratando o seu marido? Você que, de repente, é um empresário de sucesso e tem aí uma vasta quantidade de funcionários, como que você os trata? Você os repreende ou você os humilha? Como é que você trata os seus filhos? Você corrige eles ou você simplesmente menospreza o que eles estão fazendo? Quando a gente percebe essas características nessa pessoa, porque imagina, o irmão Hugo aqui, puxa, fui transformado por Jesus. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bom. E aí, irmão, está feliz? Estou incrível. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Minha filha nasceu. Poxa, tem alguma coisa estranha nisso? Poxa, você não está feliz, irmão Hugo? Estou demais. Cadê o fruto do Espírito? O irmão Hugo, eu falo alguma coisa para ele já fica nervoso comigo, cara. Eu já vejo ele ficar que nem um pimentão. Onde é que estão os frutos do Espírito, que é uma característica de uma pessoa que tem depositado a sua vida, o seu tempo em Jesus? Uma terceira característica, em Hebreus, capítulo 28, dos versículos 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 24 a 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós aqui estamos o quê? Reunidos. Estamos reunidos hoje, estaremos amanhã, estávamos ontem, estávamos no sábado. E aqui para todo mundo, eu acredito que talvez desses pontos aqui possa ser talvez o mais bobo, mas o ponto é, nós estamos com um movimento crescente, não só no mundo, mas aqui no Brasil, que é o movimento dos desigrejados. Olha, eu gosto de Jesus, mas dessa galera aí, fica lá, é Deus no céu, estou eu aqui e os crentes podem ficar longe. A gente lê uma passagem aqui que fala uma coisa completamente diferente. A gente precisa se reunir, a gente precisa se incentivar, muito mais do que está nesse prédio, né, aqui com esse batistério, é essa relação de comunidade. São esses encontros onde trocamos experiências e falamos das coisas que temos vivido e das coisas que temos sido tentados. É justamente um encorajar o outro. Mateus, como é que está a sua vida? Como é que está a família? E o trabalho? Está difícil? Amanhã eu vou ter que ir para Osasco. Eu moro aqui no Belém, vou ter que ir para Osasco lá trabalhar. Está complicado, mas está tudo certo. Graças a Deus eu estou empregado. A gente vem aqui para louvar, mas a gente vem aqui para ter isso daqui. Jesus fazia isso. Jesus ele era sem pecado, mas Jesus ele estava ali, frequentando a sinagoga. Jesus ele se reunia. Os discípulos, depois que Jesus morreu, eles estavam o quê? Eles não tinham hoje isso que a gente chama de igreja, mas eles estavam uns nas casas dos outros. Então, queridos, volte para a igreja. Se de repente tem alguém vendo esse vídeo aqui, está afastado, volte para a igreja. Dá trabalho, o pessoal daqui é complicado, mas vale a pena. E o último ponto, Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo, ou esses versículos, na verdade, eles representam o que é chamado de grande comissão. A grande comissão é o objetivo de cada uma das pessoas aqui dentro que se diz cristãs, que é o quê? Que é pregar as boas novas do reino. Então, vejam comigo, você tem Jesus como Deus, você tem Jesus como Filho do Deus, aquele que morreu no madeiro para poder te salvar. E a coisa mais importante, a coisa mais incrível que você já passou pelos seus ouvidos, foi essa história. E você sabe que as pessoas elas precisam conhecer para que elas possam aceitar e para que elas possam ser salvas. E você fica esquentando o banco. A gente precisa trabalhar. Cristianismo não é só aceitação. Assim como o amor é ação, a gente precisa trabalhar. Então a gente precisa dar estudo bíblico, que é a forma mais clara de você poder apresentar Jesus. Afinal de contas, apenas as ações de bondade elas não transmitem Jesus. Existe uma frase famosa que eu particularmente não gosto, que é... Eita, agora eu esqueci a frase, hein? Pregue e, se necessário, use palavras. Gente, é uma frase bonita, mas eu, com todo o respeito do mundo em que gosta de usar a frase, eu não acho que faz o menor sentido. Porque existe bondade fora do círculo cristão, mas só que as pessoas não vão conhecer Jesus apenas se você for um cara legal. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E nós precisamos falar de Cristo. O Armando, puxa, cara, é um colega incrível. Aí depois você descobre, caramba, o Armando frequenta a igreja. Nossa, nunca imaginei. Nossa, o Hugo, meu, que jornalista inacreditável. Nossa, ele frequenta a igreja? Tá aí, faz sentido, mas eu não sabia. Gente, a gente precisa falar para o mundo. Quem é você? Poxa, tem todo mundo fala sempre que é alguma coisa. Sou skatista, sou médico, sou advogado, eu sou vegano, essa galera gosta de falar pra caramba que é vegano. Eu faço crossfit, eu sou bodybuilder. E por que a gente também não coloca a nossa bandeirinha? Se tem uma bandeira que a gente precisa hastear lá no topo, muito mais do que bandeira do Brasil, bandeira política, é a bandeira de Cristo. Eu sou programador, antes de ser um brasileiro, eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Cristo que também sou programador. Eu sou um seguidor de Cristo que acabei nascendo no Brasil, portanto eu sou brasileiro. A gente precisa falar nos quatro cantos que Jesus ele veio, que Jesus é Deus e que um dia ele vai voltar. E a gente sabe que trabalhar para Deus, cada um vai ter uma função diferente. Eu acabo ficando muito lá atrás no som. Existe uma pessoa do som que está lá me cobrindo agora, o Johnny Wilson. Ó, você é luz, cara. Eu estou aqui falando no microfone porque tem uma pessoa lá trabalhando. Quando começou a programação, existiam pessoas que estavam na recepção. Existem os diáconos, que são as pessoas, o irmão Antônio está lá atrás. Sempre chama ele, sempre dá para poder contar com ele e com a equipe dele. Cada pessoa com um tipo de ação completamente diferentes, mas todas com o coração no lugar certo. E se você não participar disso, a minha pergunta é, por quê? Porque se você aceitou o chamado, não tem como você não trabalhar. Porque se você não trabalha, você está dizendo que você não aceitou o chamado e que você não entendeu nada do que você está lendo nesse livro aqui. Então, o meu convite é, participe da missão do reino, porque, gente, tem um mundo inteiro aí. A gente vive falando da janela 1040, mas, poxa vida, existem pessoas aqui na comunidade do Belém que não conhecem a mensagem. A maior parte das pessoas que frequentam a nossa igreja do Belém, elas não são do Belém. E o que isso informa para a gente? Que existem poucos adventistas aqui no Belém. Então, a gente precisa melhorar esse nosso trabalho. Então, o convite que eu faço é, se envolva. Se envolva em algum ministério. O Márcio estava aí, cantou, tem Ministério da Música, está precisando de gente, não está não, Márcio?
O som está precisando de gente, está precisando de gente para poder pregar, está precisando de gente para o diaconato, comunicação, ministério da mulher, ministério da família. Gente, tem ministério para caramba. Eu tenho certeza que se todo mundo aqui quiser fazer alguma coisa, garanto que não vai faltar, garanto que não vai ter escassez. Garanto que ainda vai sobrar e a gente está precisando. E um segundo problema com relação à grande comissão, para a gente poder perceber se a gente está fazendo a coisa certa ou não. É uma frase que eu já ouvi de uma pessoa, inclusive nessa igreja, para mim isso está bom, o que eu faço está bom. Essa frase é um pouco complicada, e obviamente que sempre vão existir ruídos de comunicação, mas a gente precisa analisar uma coisa. Tá bom porque você está fazendo muito ou tá bom porque você é preguiçoso? Você está fazendo muito ali, você está sempre na obra, como diz o Johnny, que Deus te abençoe. Mas tem gente aí que de repente pega uma iniciativa, olha, estou ali trabalhando na igreja, uma vez a cada 2 semanas, olha, que trabalho incrível. Poxa, em 2 semanas, obviamente que todo mundo aqui é atarefado. Eu não conheço a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Umas têm mais tempo e outras têm menos tempo. E cada uma pode analisar se realmente a gente está centralizando o nosso coração em Deus ou se a gente está dando mais a nossa vida para o mundo do que para Jesus. E esse é o 4º e último ponto. Então, apenas recapitulando. A nossa comunhão. Constância, sentimento de obrigatoriedade. O segundo é o fruto do Espírito. Como você tem reagido, como você tem sido com as pessoas que estão perto de você. Terceira, estar aqui em comunidade e frequentar a igreja. 4ª e última, trabalhar para Jesus. Trabalhar para o reino. Trabalhe e dê muito para esse trabalho. E eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, do livro Serviço Cristão. Nenhum entre 20 é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, inculto. Seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegrando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocarem nada imundo e separar-se. Nós estamos aqui nessa semana e continuaremos a mensagem. Nós estamos aqui, vocês podem perceber que nós estamos numa crescência para a gente poder aceitar Jesus novamente. E hoje é sobre você aceitar Jesus de todo o seu coração. Então, o convite que eu faço, queridos, e obviamente é sempre uma jornada, a gente sozinho não é capaz, nós temos os outros aqui, nós temos a comunidade, a gente deve se ajudar nisso. E, acima de tudo, nós temos o Espírito Santo, é o outro Consolador que foi deixado. A gente precisa fazer uso disso. Jesus está pedindo para a gente poder fazer isso. Vamos entregar o nosso coração. Falta pouco, a linha de chegada está logo ali. Ó. Eu nunca corri uma maratona, mas eu tenho certeza que a gente está no final. Falta pouco, gente. Vamos aceitar esse convite. Vamos renovar nossa mente. Vamos continuar vivendo. Vamos fazendo uma limpeza da nossa cabeça e colocando o que é bom e puro.
e que Deus possa nos abençoar hoje e para sempre, até que Ele volte. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu quero agradecer, Senhor, pelas misericórdias, Senhor, porque nós temos muitas falhas, Senhor. Eu quero pedir perdão porque o meu coração, ele muitas vezes não está no lugar certo, eu quero estar contigo. Eu quero pedir perdão porque eu, às vezes, eu não transmito esses frutos do Espírito, eu não transmito essa amabilidade para outras pessoas. Eu quero pedir perdão porque nem sempre eu estou em comunhão com o Senhor, eu estou conversando com o Senhor e eu peço, me ajude na mudança desses hábitos, me ajude para que eu possa ser transformado, Senhor. Me ajude para que a minha mente e o meu caráter sejam mais parecidos como o do Senhor. Nos ajude nisso, Senhor, e nos dê uma ótima noite. É o que te pedimos, Jesus, não nos nossos méritos, mas do seu Filho amado. Amém.